a noite mais sombria desde o início da guerra sacudiu a Europa. Enquanto a Polônia fecha seu espaço aéreo em resposta a um ataque russo sem precedentes, o mundo assiste a um movimento urgente de tropas e equipamentos da OTAN rumo à fronteira com a Rússia. 5.000 soldados estão em posição de combate, prontos para agir a qualquer momento. Mas o que está realmente em jogo não são apenas territórios, são carreiras políticas construídas sobre crimes de guerra e um tabuleiro geopolítico que se rearranja a cada hora. Enquanto Moscou e Bruxelas travam uma batalha indireta em solo estrangeiro, Putin mostra que não medirá esforços para garantir o que chama de a vitória, a mesmo que isso signifique arrastar o planeta para um abismo sem volta. E onde estão os verdadeiros arquitetos desse caos? Quem teceu a rede que hoje nos vigia não só pelos celulares, mas do alto, do espaço sideral? Enquanto Elon Musk é declarado derrotado nesse jogo de poder, uma pergunta permanece: quem realmente controla as informações que consumimos e as decisões que tomamos? Essas e outras questões cruciais dominam as manchetes desta noite de domingo, 28 de setembro. Aqui, você encontra as notícias mais urgentes, os detalhes que ninguém mais revela e as análises que fazem a diferença. Antes que os outros, com mais clareza que qualquer veículo. Tudo o que você precisa saber, agora. Esta madrugada entrou para a história como uma das mais brutais desde que a guerra começou. A Rússia desferiu uma ofensiva massiva contra a Ucrânia, lançando centenas de drones e mísseis hipersônicos Kinzhal e Kalibr. O céu se encheu de uma nuvem letal de máquinas assassinas. No chão, o resultado é devastador: incêndios incontroláveis, edifícios reduzidos a escombros e vidas ceifadas. Kiev, o coração do país, foi alvo de um ataque coordenado. As explosões deixaram um rastro de destruição, janelas estilhaçadas, estruturas desmoronadas e robôs de combate destruídos. Até o momento, 4 mortos foram confirmados, entre eles, uma menina de apenas 12 anos. As equipes de resgate trabalham sem parar para socorrer os feridos, enquanto o quartel-general opera em ritmo de guerra. Os estragos não se limitam à capital. Na região de Kiev, drones pairaram por horas, lançando terror sobre áreas residenciais. Casas particulares pegaram fogo, anexos foram consumidos pelas chamas. Em Bila Tserkva, o impacto foi direto: construções civis atingidas, famílias em pânico. Em Zaporizhzhia, a infraestrutura crítica foi danificada, uma escola destruída, apartamentos em chamas. Os relatos são desoladores: havia vidros por todo lado, fogo e fumaça. Mal consegui respirar. Não sei como escapei com vida. As explosões ecoaram por todo o país: Dnipro, Odessa, Mykolaiv, Cherkasy e Khmelnytsky. Nunca se viu um ataque tão massivo e prolongado. Por 12 horas, o céu ucraniano foi um campo de batalha, com dezenas de drones em movimento constante. A gravidade da situação fez a Polônia tomar uma medida drástica: fechar seu espaço aéreo no sudeste, próximo à fronteira com a Ucrânia. Na noite de 28 de setembro, voos foram cancelados nas proximidades de Lublin e Rzeszów. Caças foram mobilizados. Não foi apenas uma precaução, foi uma jogada estratégica para proteger o corredor humanitário e militar que abastece Kiev. Enquanto isso, a Estônia deu um recado claro ao Kremlin: uma coluna de tanques americanos M1 Abrams foi avistada no centro de Tartu. As forças estonianas estão sendo reposicionadas mais perto da fronteira russa, e não estão sozinhas. Em pleno dia, moradores assistiram atonitos enquanto blindados cruzavam a ponte ferroviária da Rua Ria. O médico Margus Punop registrou a cena em comum: tanques pesados avançando sobre trilhos, em meio ao trânsito urbano. Para Pakata Tartu, foi um lembrete chocante de que a guerra está cada vez mais próxima. Esses Abrams não estão lá por acaso. Eles seguem para o campo Tapa, onde participarão de exercícios e servirão como dissuasão. Mas o simbolismo é inegável: a OTAN está reforçando os países bálticos. E isso é só o começo. A Operação Baltic Cry prevê o fortalecimento da inteligência, o posicionamento de uma fragata de defesa aérea e a criação de uma nova brigada da OTAN na Laponia finlandesa. O núcleo será o Batalhão Sueco Norrbotten, uma força ártica com 5 batalhões, quartel-general em BN e até 5.000 militares. As imagens já circulam nas redes sociais, deixando claro: a OTAN não ficará de braços cruzados. Enquanto isso, a Moldávia vive um dia decisivo. As urnas foram abertas nesta manhã para eleições parlamentares que podem definir o futuro do país e, indiretamente, o rumo da guerra na Ucrânia.
O voto segue até às 21 horas, com 14 partidos, 4 coligações e 4 candidatos independentes na disputa. Pela primeira vez, cidadãos em 10 países podem votar por correspondência. São 301 sessões eleitorais em 41 países, um recorde. Tradicionalmente, a diáspora moldava apoia um caminho pró-Ocidente, e seus votos podem ser decisivos para manter ou mudar a direção do governo atual. Do outro lado, está a Transnistria, região separatista com forte influência russa. Lá, 12 sessões eleitorais foram abertas, mas algumas foram transferidas de última hora sob alegação de insegurança. Um dos principais acessos entre as margens do rio Dniester foi bloqueado desde cedo, possivelmente para evitar o transporte ilegal de eleitores. Enquanto isso, em Tiraspol, o governo de Chisinau é acusado de provocação por reparar 7 pontes sobre o rio. Não é coincidência, a Rússia tem interesses enormes nessas eleições. Não se trata apenas da Moldávia, mas de uma peça-chave no xadrez da guerra na Ucrânia. Moscou quer controle sobre o país para usá-lo como plataforma contra Kiev e contra a União Europeia. A região poderia servir como base para treinar agentes que atuariam ilegalmente em território europeu, ou para lançar drones contra alvos na UE, como já faz a partir da Bielorrússia. O processo eleitoral está envenenado por interferências externas. A mídia internacional denuncia planos russos para manipular o voto, campanhas de desinformação bancadas pelo Kremlin e até clérigos ortodoxos cooptados para espalhar propaganda entre os fiéis. A presidente Maia Sandu foi direta: a Rússia fará de tudo para recuperar influência e sabotar nossa integração à Europa. Por isso, o voto deste domingo não é só sobre um parlamento, é sobre o destino da Moldávia. É a escolha entre 2 caminhos, a submissão a Moscou ou a liberdade ao lado da Europa. E o mundo inteiro está de olhos abertos. A Moldávia não está sozinha nesta batalha entre 2 futuros. Enquanto China resiste à sombra de Moscou, o Kremlin segue tecendo sua teia de influência com mãos ensanguentadas. Não são apenas palavras, são generais de guerra transformados em burocratas, carrascos promovidos a administradores, criminosos de guerra vestindo ternos de poder. Um veterano do conflito na Ucrânia, o 7º em uma lista macabra de indicados, assume agora um ministério adjunto, responsável por apoiar os mesmos soldados que ajudou a enviar para a morte em uma região que ocupa o 2º lugar em baixas russas. Ironias da história? Não. Estratégia. Baksikov, condecorado com as mais altas honrarias do Estado por ancoragem e heroísmo, agora usará suas habilidades de liderança para gerenciar as famílias dos mortos e os sobreviventes mutilados. Um gesto de cinismo tão grotesco que dispensa comentários. Mas este não é um caso isolado. É padrão. Na região de Orenburg, Nursultan Muzakalev, aos 28 anos, trocou o campo de batalha por um cargo de vice-ministro, o mesmo Muzakalev que a Ucrânia acusa de torturar e executar civis em Bucha. Em Tambov, o herói das Forças de Defesa Aérea, Evgeny Pervichov, depois de vencer eleições duvidosas, presenteou seus camaradas de armas com postos-chave, um coronel do GRU aqui, um tenente-coronel das forças aerotransportadas ali. Assim o Kremlin forja sua elite do futuro, ontem, carniceiros em campo aberto ou hoje, carniceiros de terno e gravata. A mensagem é clara: a lealdade ao regime não se mede por competência, mas por crueldade. E o mundo assistindo, mais uma vez, em silêncio cúmplice. Enquanto isso, a máquina de guerra russa recorre a métodos cada vez mais desesperados. No Quênia, uma rede criminosa foi desmantelada após prometer empregos em Moscou, mas o que oferecia, na verdade, eram passagens só de ida para o fronte ucraniano. Vítimas, muitas delas jovens sem perspectivas, eram enganadas com contratos falsos, vistos fraudulentos e cartas de emprego que escondiam uma armadilha mortal. Algumas já haviam pago adiantado $1.500, outras estavam prestes a embarcar em setembro, sem saber que seu trabalho seria segurar um fuzil em trincheiras congeladas. A polícia queniana resgatou 22 pessoas de um apartamento nos arredores de Nairobi, mas quantos mais já estão perdidos? As autoridades chinesas alertam: esquemas como esse se multiplicam. Um jovem atleta chinês, enganado com promessas, foi capturado lutando pelo exército russo na Ucrânia. Outros voltam para casa em caixões ou não voltam nunca. E os governos? Muitos fecharam os olhos. Segundo Kiev, há prisioneiros de guerra das mais diversas nacionalidades, africanos, cubanos, singaleses, abandonados à própria sorte.
Seus países não têm pressa em reaver seus cidadãos, como se a vergonha de tê-los enviado para uma guerra alheia fosse maior que a obrigação de protegê-los. Enquanto isso, a Rússia segue recrutando no escuro, transformando a desesperança alheia em munição. Mas a barbárie não se limita aos campos de batalha. Em Benzires, 3 jovens, Brenda Del Castilho, Morena Verde, ambas de 20 anos, e Lara Guterres, de apenas 15, foram atraídas para uma armadilha por um cartel de drogas. Torturadas, executadas e enterradas no quintal de uma casa nos arrabaldes da capital. O pior. Seu calvário foi transmitido ao vivo em um grupo fechado nas redes sociais, com o líder do grupo declarando, friamente, isso vai acontecer com quem roubar minhas drogas. Milhares saíram às ruas não só por justiça, mas pela verdade. Porque, às vezes, a justiça falha. Às vezes, ela escolhe lados. Mas a verdade? A verdade é o que resta quando tudo mais desaba. 5 suspeitos foram presos, 4 na Argentina, 1 na Bolívia. As autoridades falam em uma organização com base em Buenos Aires, em conexões preexistentes com as vítimas. Mas as perguntas permanecem: quantos mais estão por trás desse horror? Quantas Laras, quantas Brendas, quantas Morenas ainda serão sacrificadas enquanto o mundo discute estatísticas e não pessoas? E enquanto a humanidade se debate entre a indiferença e a revolta, a China avança, silenciosa, implacável. Enquanto Europa e Estados Unidos discutem a corrida espacial, Pequim lança satélites em ritmo industrial. Do centro de lançamento de Taiyuan, na província de Shanxi, mais um lote da constelação Qinfan Changzhen, o Starlink chinês, foi colocado em órbita. São 648 satélites só na primeira fase, com planos de expandir para 15 mil. O objetivo? Uma rede global de comunicação de baixa latência, totalmente independente do Ocidente. Até 2025, pretendem cobrir o planeta. A Reuters já chama de concorrente direta do Starlink. A mídia estatal chinesa é ainda mais direta: esta é a infraestrutura-chave do século XXI. Pequim está construindo seu próprio escudo de comunicações espaciais e já está em órbita. Não é só uma questão de tecnologia. É uma questão de poder. Quem controla os satélites, controla a informação. Quem controla a informação, controla o futuro. E enquanto uns ainda debatem, outros já estão agindo. O mundo não para. As escolhas não esperam. E você? De que lado vai ficar?